Olá! Quando a gente pensa na Espanha, o que costuma vir na cabeça? Flamengo, touradas e, claro, a língua espanhola, o castelhano, certo? Mas olha, a Espanha é um mosaico cultural muito mais complexo e fascinante do que parece. Hoje a gente vai fazer uma viagem por essa diversidade de línguas do país. Então, para começar, já lanço uma pergunta. Além do castelhano, quantas outras línguas oficiais será que existem na Espanha? A resposta, eu garanto, revela um país bem mais diverso do que a gente costuma imaginar. Pois é. A verdade é que o castelhano é só o começo da história. Vamos mergulhar juntos nessa exploração para conhecer as outras vozes que definem a verdadeira identidade espanhola. Nossa primeira parada é lá no nordeste da Espanha, na vibrante Catalunha. Uma região assim com uma identidade cultural extremamente forte e cheia de orgulho. E o coração dessa identidade é o catalão. E aqui tem um ponto super importante. Catalão não é um dialeto do espanhol. De jeito nenhum. É uma língua completamente independente, com regras próprias e uma história riquíssima que vem lá da Idade Média. E para a gente sentir um pouquinho do idioma, aqui está uma expressão típica. No tenir pèls a la lengua. A sonoridade já é bem diferente do castelhano, né? O significado é genial e muito familiar para a gente. Não ter pelos na língua é o equivalente exato do nosso não ter papas na língua. É simplesmente falar o que se pensa sem filtro. Uma pequena janela para a cultura local. Mas a história do catalão é também uma história de muita resistência. Durante a ditadura de Franco, por exemplo, falar catalão em público era proibido. A língua foi silenciada à força. Mas, com a chegada da democracia, ela não só sobreviveu, como renasceu com força total, voltando para as escolas e se tornando um pilar da vida catalã. Agora a gente vai lá para o noroeste, para aquela região mais chuvosa e verdinha, a Galícia. E aqui a história tem uma conexão muito especial para nós que falamos português. O galego e o português são tipo línguas primas. As duas nasceram da mesma raiz, o galego-português, que era falado lá na Idade Média. É quase como olhar para um parente próximo e reconhecer traços de família na fala. A familiaridade é imediata. Justiça soa quase como a nossa justiça. Mas aí a gente vê também as pequenas diferenças que marcam a identidade própria, como pero em vez de mas. E tem expressões cheias de vida, como ir de troula, que é o convite galego para ir para balada. É fascinante ver onde os caminhos das duas línguas se separaram. Uma das expressões mais galegas que existem é esta aqui, manda caralho. É uma interjeição super versátil. Dependendo do jeito que se fala, pode ser surpresa, frustração, admiração, é uma palavra para quase todas as ocasiões. Assim como o catalão, o galego também passou por todo um processo de revitalização. Voltou a ser obrigatório nas escolas e hoje está em todo lugar, em placas, em documentos. Tem até um feriado, o Dia das Letras Galegas, para celebrar a língua. É um esforço contínuo para manter essa voz sempre viva. Nossa próxima parada nos leva a um dos maiores enigmas linguísticos do mundo, o País Basco e sua língua, o euskera. O ponto-chave aqui é o seguinte: o euskera é um verdadeiro tesouro linguístico. É uma língua isolada. Sabe o que isso significa? Que ela não tem parentesco com nenhuma outra língua no mundo. É a voz mais antiga da Europa, um eco de um tempo muito antes da chegada dos romanos. E aí vem a pergunta que intriga os linguistas há séculos. Se não tem parentes, de onde é que essa língua veio? E a resposta é: ninguém sabe ao certo. A origem do euskera é um completo mistério, o que só aumenta essa aura fascinante que envolve o povo e a cultura basca. 70%. O que será que esse número representa? Ele representa a vitória contra o silêncio. Hoje, 70% dos jovens bascos falam euskera. É uma reversão histórica impressionante, ainda mais se a gente pensar que os avós deles foram proibidos de aprender a língua. É, talvez, o maior caso de sucesso de resgate linguístico do mundo. Viajamos agora para a Costa Leste, para a Comunidade Valenciana, para explorar mais uma faceta dessa Espanha com tantas línguas. Aqui a gente encontra o valenciano. E a questão é bem interessante. Do ponto de vista técnico, os linguistas consideram o valenciano e o catalão a mesma língua, só com variações regionais. Mas por questões históricas e de identidade, lá na região ele é chamado de valenciano, um nome que carrega muito orgulho local. E se tem uma palavra que é a cara de Valência, é esta, che. É uma interjeição curtinha que se pronuncia tipo che e é usada para expressar surpresa ou para dar ênfase. É tão icônica que os torcedores do time de futebol do Valência são conhecidos como a torcida Che. E olha só, esse gráfico ilustra de uma forma brilhante o impacto das políticas de educação bilíngue. Em 1982, só
4% da população era alfabetizada em valenciano. Em 2001, esse número pulou para 85%, um crescimento, assim, espetacular. Chegando ao fim da nossa jornada, fica muito claro que a Espanha não fala com uma única voz, mas com um coro rico e muito diversificado. Então, o ponto crucial é que todas essas línguas têm uma história parecida. Elas são a alma da identidade de suas regiões, todas sofreram tentativas de silenciamento e todas mostram uma capacidade incrível de resistir e florescer de novo. Falar de língua na Espanha é falar de cultura, de história e de sobrevivência. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A gente viu aqui histórias de quase desaparecimento e de renascimento. E isso nos faz pensar: se cada língua é uma forma única de ver o mundo, o que a humanidade inteira perde cada vez que uma dessas vozes se cala para sempre?